Olá, eu sou o Thiago Souza e hoje eu apresento o Esquadrão, o projeto idealizado para trazer semanalmente pessoas que estão executando ou fazendo a diferença, seja na educação, na infraestrutura, no bem-estar. E hoje nós estamos aqui na Vetor Imobiliária com a presença de duas feras quando se fala de inovação na arquitetura, a Brenda e o Eliseu. Obrigado, primeiramente, por vocês terem aceito o nosso convite e de estarem compartilhando aí o conhecimento de vocês, tá bom? Brenda, primeiramente gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho das suas experiências, da sua especialidade, o que é que você faz? Oi, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a minha especialização é em arquitetura, sou arquiteta, formada pela Unifap e sou especialista BIM. Trabalho com arquitetura hospitalar na CEINF e também trabalho com a startup U Creator. E além disso, sou sócia do Cocar Cowork em Macapá. Então, é muito bom estar aqui hoje falando sobre inovação, um assunto que eu gosto muito de tratar e é muito importante para o Amapá. Eliseu, Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado, Brenda, por estar aqui dividindo esse momento comigo. Assim, eu sou Eliseu Santos, sou amapaense, sou formado em arquitetura e urbanismo pela UFPA em 91, tenho uma pós-graduação em gestão urbana pela Unifap em 2007. Tenho um mestrado também na área de planejamento e políticas públicas em 2010 pela Universidade Estadual do Ceará. E mais recentemente sou especialista em BIM também, como a Brenda. A gente teve a oportunidade de sentar na banca junto Isso. para Na fazer mesma esse turma estudo na também. mesma turma, dividimos isso aí, é um curso inovador, o BIM. E trabalho com docência, sou docente de ensino superior, sou professor da Universidade Federal do Amapá. Trabalhei também com educação no estado, fui professor do ensino médio de 94 até 2010. Em 2010 eu fui para a infraestrutura do estado, então militei com infraestrutura no estado legal. por 2 anos e depois fui para a universidade. Então hoje a universidade é a minha casa e na universidade eu desenvolvo alguns projetos de extensão nesta área de inovação e tecnologia. Eu tenho um projeto de extensão chamado Diginova, Digital e Inovadores, onde eu Nossa, procuro apresentar tecnologias inovadoras e tecnologias digitais para a academia e para o público externo. Tá? legal. Então, o nosso tema de hoje é inovação na arquitetura com o objetivo de redução de custo. Então, para a gente nivelar o conhecimento aqui, para todo mundo entender, o que seria a inovação na arquitetura e como isso pode contribuir, Brenda? Então, a inovação na arquitetura, assim como em qualquer outra área, é uma forma de fazer algo diferente de que era feito antigamente. Então, é fazer a mesma atividade, só que de uma outra forma mais eficiente e melhor. Então, por exemplo, na arquitetura, a gente utiliza a inovação utilizando materiais diferentes, mais tecnológicos, a gente utiliza tecnologia com softwares que são ferramentas que a gente trabalha, como o BIM. Como sou especialista BIM, eu percebi a importância do BIM na arquitetura, que ela é capaz de diminuir os erros do projeto e economizar também na obra. Assim, então a gente percebe a importância do BIM e a importância da inovação de forma geral na arquitetura. E Eliseu, qual a importância da gente trazer esse bate-papo aqui para que as pessoas possam ter o conhecimento? Assim, sabe, Tiago, bacana esses momentos, porque a gente tem a oportunidade de refletir um pouco mais, já que a gente está aqui numa banca, né? A Brenda também vai poder colaborar muito comigo nisso, mas é assim, é importante porque as reflexões elas levam a uma compreensão mais ligada à questão da ciência. Sim, O que que é essa ciência, essa palavra, esse termo que é muito comum hoje, inovação? Então, você
quanto mais você consegue dialogar sobre esse tema, mais ele consegue ficar compreensível no sentido mais amplo, né? Porque é assim, qual a leitura que eu tenho do que seria inovar? Inovar, sobretudo, para mim, é compreender os problemas contemporâneos e, através dessa compreensão, você dá respostas também contemporâneas, ou seja, utilizando uma leitura conceitual do tempo presente, utilizando as ferramentas, os instrumentos, as tecnologias que estejam ligados a esse momento, ao século XXI, ao ano de 2023 e futuro. Ou seja, enxergar o que é possível lá na frente. Então, quanto mais você consegue ter uma compreensão e uma sensibilidade da necessidade de inovar, porque inovar é ler o passado, para, através de uma leitura do passado, exercitar melhor o presente e preparar para o mundo futuro. Legal, legal. Ambos falaram que são especialistas no BIM. Para quem é leigo no assunto, o que seria esse BIM para quem está nos assistindo e o que isso ajuda? O que é BIM, né? É Building Information Modeling, em inglês. Em português, é a modelagem da informação da construção. Ela não é um software, é uma metodologia de trabalho de projetos de construção civil. Então, é voltado para a modelagem 3D com a informação embutida naquele elemento, como, por exemplo, informações de qual é o tipo de parede, pintura, qual é o tipo de acabamento, de piso. Então, não é apenas desenhar. O BIM, ele é uma modelagem, uma construção virtual. Certo, Eliseu? Correto, é isso mesmo. E o interessante é assim, que o BIM, por ele ser uma metodologia, ele é capaz de mapear um objeto, porque ele não é só uma metodologia de construção para arquitetura. Ele mapeia geral. Ele é capaz de fazer um modelo tridimensional, esse modelo conter informações, mas, sobretudo, ele mapeia desde a fase inicial desse objeto. No caso de uma construção, desde os conceitos iniciais até a fase de desmonte do objeto. Então, com isso, é possível que essa construção, essa edificação, ela consiga ter uma administração, uma execução, um possível desmonte desta obra. Você consegue tudo prever. Informatizado, tudo previsto. Tudo é previsto. Ela é uma metodologia que ela consegue aprisionar as informações daquilo através de checagem com os softs. Você vai inserindo informação nesses objetos e os softs vão checando, você consegue ver eficiência da arquitetura, se ela é eficiente, em quais características você quer ver a eficiência, como você quer mapear se os materiais que estão sendo colocados são sustentáveis, como são as procedências. Consigo calcular materiais. O custo de tudo isso que vai ser utilizado. Exatamente. E muito então além é assim, disso, informações gerais. Isso, consegue até outras informações, como montagem do produto, fabricante do produto. O que mais vai se adequar. De produção. Tudo isso, até mesmo assim, quais peças levam no produto, isso pode entrar dentro da modelagem BIM. Então, é muito detalhada. Ela vai entrar desde o início da concepção do projeto de arquitetura até o pós-obra, por meio de levantamentos de as-built, que é como construído. Então, dá para ter todo um controle no projeto, durante a execução da obra, com monitoramento com aquele modelo em 3D, e depois da obra com a manutenção, em que a pessoa, o profissional, vai poder ter em tempo real como é que está atualizado aquele modelo 3D do edifício. Entendi. Eliseu, quais são os principais desafios que hoje a gente enfrenta para poder implementar a inovação na arquitetura aqui no nosso estado? Perfeito, é assim. Veja bem, a inovação, ela não é uma sistemática que você consiga atingir só. Então, a primeira coisa que tem que se compreender, que para se ter a inovação, é preciso você ter um arranjo, um sistema funcionando total. Então, por exemplo, no Amapá,
é preciso primeiro compreender que as universidades precisam estar preparando os acadêmicos para uma maneira nova de enxergar o mundo. Depois, as instituições públicas, governo estadual, federal, municipal, as iniciativas privadas, a sociedade, todo mundo tem que se preparar e tem que querer trabalhar dentro dos sistemas inovadores. Então, nós precisamos ter no Amapá, o que nós chamamos em planejamento em políticas públicas, um arranjo produtivo local. É necessário que se tenha um arranjo, que esse arranjo funcione e que ele funcione em consonância com todo mundo, colaborando entre si e tentando buscar soluções criativas e soluções possíveis dentro da realidade local. Então, se almeja isso e se coloca como estratégia e se trabalha, é possível. Se não, fica muito difícil para um profissional, de maneira unilateral, ou uma empresa, ou um governo, querer sozinho ser inovador. O arranjo, exatamente. ele é colaborativo. Essa é uma fórmula que tem que ser trabalhada para dar certo a inovação. Gostaria de complementar com mais alguma coisa? Sim, muito boa a fala do Eliseu, falando sobre academia, né, a importância da academia nisso. E temos também que falar sobre a importância das empresas nesse processo, porque a inovação, ela busca facilitar a vida das pessoas que são os clientes dessas empresas. Então, se há um interesse das empresas, esse é um desafio que a gente encontra aqui, é de saber o que as empresas precisam para que haja essa comunicação melhor, para que, como eu posso dizer, a comunidade de inovação possa atender essas demandas. Por exemplo, nós temos a comunidade Tucuju Vale aqui no Amapá, que recebeu o prêmio Revelação de Comunidade de Inovação no Brasil no ano passado. E a gente busca saber as demandas das empresas para poder atender isso, trazendo inovação, novas metodologias, novos modelos de negócio. E eu faço parte dessa comunidade. Estive lá no ano passado, no CASE, no evento ano passado em São Paulo, né, com esse prêmio. E a gente percebe que há muita necessidade aqui no nosso estado de crescimento, de desenvolvimento. E quando essas empresas se aproximam da comunidade, elas só têm o que ganhar, porque elas recebem informação de tudo o que está acontecendo de novidade no Brasil, no mundo, e ainda podem receber algum tipo de contribuição nossa. Eliseu, quais são os principais exemplos de inovação na arquitetura que você já presenciou ou aplicou em projetos aqui em Macapá? É assim, o importante da inovação é você ter uma leitura bem clara que nem sempre a inovação ela vai estar ligado a tecnologias novas e nem sempre ela vai estar ligado também em você querer implementar somente ideias novas. Então, assim, o que eu tenho tido de experiência em inovação que estão ligadas a tecnologias novas, mas também que não. Por exemplo, técnicas novas. A gente trabalha dentro desse projeto de extensão que a gente tem na universidade com steel frame, que é trabalhar com aço, o wood frame, que é trabalhar com a madeira, isso de forma industrializada. Trabalhar com o próprio concreto pré-moldado, ou seja, aquele concreto que você já leva ele moldado e só vai aplicar na obra. Então, são tecnologias que a gente pode considerar dentro da nossa realidade local como inovadoras, apesar de que ela já vem sendo aplicada pelo mundo há mais de um século. Entendi. Na arquitetura moderna, isso aí já era muito usado desde o seu início. Mas também a gente observa que é possível, que é muito interessante, se pegar técnicas tradicionais e dar a ela uma aplicação, um conhecimento novo, inovador e que você queira fazer uso daquilo. Como, por exemplo, a taipa. A taipa é uma construção que a arquitetura colonial brasileira já usava. Então, hoje se usa muito taipa. Se faz muita construção em taipa no Brasil. Você construir com terra, construir com madeira. Madeira, ela é um material tradicional local. E como que o local aqui, às vezes, discrimina a madeira?
mas a madeira, ela trabalhada com inteligência, com uso correto, ela é uma técnica muito apropriada para o local. Por exemplo, também o bambu. O bambu é um material que vem sendo muito difundido no mundo todo. E no Brasil, ele é um material muito fácil de ser plantado e muito fácil de ser difundido enquanto tecnologia. Por exemplo, nos meus trabalhos, eu tenho 2 trabalhos que eu usei tecnologias. Por exemplo, eu projetei o Mercado Central, a obra de revitalização no Mercado Central é uma obra minha, e executei junto com a empresa que estava participando da licitação à época, os conceitos, e fomos para a execução. O Mercado Central, ele é uma obra que nós aproveitamos só a casca, por ela ser uma obra antiga, do final da década de 50, início da década de 60 no Amapá, e que a gente precisava conceitualmente aproveitar aquela casca. Nós mudamos totalmente o interior da edificação. O que eu usei? Ali eu usei o steel frame. Todo o interior do Mercado Central ele é de steel frame. O exterior dele é da alvenaria construída à época da década de 60. Então, a gente não tocou na parede. A estrutura, ela surge internamente, toda a preparação de fundação, a laje, que ela não tinha uma laje, quem lembra do Mercado Central à época, ela era uma obra que ela não tinha laje, então nós colocamos uma laje por uma necessidade e deu certo. Então você entra hoje, ela funciona com outras características, não é mais porque o tempo passa, as cidades se transformam e as edificações elas mudam suas funções. Então hoje o Mercado Central tem uma outra função e nós necessitamos naquele momento de usar uma tecnologia inovadora. Eu fiz uma outra obra que é o projeto do Detran. O projeto do Detran também era um projeto antigo, era um prédio que já existia, também quem conhece o Detran no Amapá sabe, só que diferente do Mercado Central, no Detran o edifício não era considerado um edifício importante historicamente para a cidade. Então lá nós usamos tecnologias novas e usamos também muito metal no interior da construção, na estruturação, aquela cobertura que é descolada do edifício, que ela permite a ventilação. Lá no interior está toda a estrutura funcional da edificação, todas as refrigerações, as máquinas, todas estão na laje de cobertura. A cobertura, nós levantamos ela é 1,60 m levantado do prédio, por isso que ela tem aquela tela micro perfurada para ventilar, e funcionou também. E numa outra, foi numa residência que eu fiz para um amigo pastor que eu tenho, e ele tinha uma casa de madeira, e ele queria construir uma casa de alvenaria. E eu olhei a casa dele de madeira e eu me apaixonei. Eu disse, não, pastor, vamos ver se a gente consegue aproveitar um pouco do que é possível dessa casa de madeira. E nós fizemos uma arquitetura de madeira. Essa residência fica ali entre a Jovino e... agora me fugiu o nome da outra rua, mas era uma casa que ela era de madeira, a gente conservou bastante coisa do interior dela de madeira e também deu certo. Bacana. Então, também a gente se aproveitou do material tradicional. Então, eu acho que, sobretudo, é isso. É você ter uma leitura clara de que cada projeto, cada construção, ela pode ser trabalhada com determinadas técnicas. Sim. Na verdade, é uma curiosidade. Como é que é a aceitação do público com essas inovações? Por exemplo, você falou da steel frame, né? Isso. A aceitação do público, para quem é conservador, já gosta de dar aquela alvenaria convencional, tem alguma resistência ou você acha que não? Eu enxergo assim, na realidade, nós temos que entender a história da arquitetura brasileira. A arquitetura brasileira, muito fortemente, ela é ligada ao concreto armado. Por quê? Nós tivemos um processo, que foi o processo de alguns arquitetos modernistas, aonde a gente pode citar como um dos mais principais o Oscar Niemeyer, que construiu Brasília. Então, praticamente, essas obras
de Brasília, quase todas são de concreto armado, apesar de que naquela época tem muitos edifícios de aço também, já naquela época. Mas o que fica mais consolidado, mais visível, são as arquiteturas de concreto. E, na realidade, nós brasileiros somos bons de executar concreto, nós desenvolvemos muito essa tecnologia. Tanto é que ela é muito difundida. Qualquer pedreiro sabe construir um pilar, uma viga de concreto. Então, isso, vamos dizer assim, é um ponto que nos qualifica numa técnica e, por outro lado, ela faz com que também tenha um certo, vamos dizer assim, receio de se avançar para tecnologias novas. Então, técnicas como o steel frame, que é altamente difundido na América do Norte, na Europa. Até mesmo aqui no Brasil, para fora, as pessoas já utilizam muito, né? Exatamente. Sul e Sudeste já faz muito. Já faz muito. Já faz muito. Então, isso acaba que faz com que se use pouco. Mas se a gente for observar, e aí é importante, a gente está observando o desenvolvimento da cidade. Os novos empreendimentos surgidos na cidade de uma década para cá, principalmente os grandes investidores, não é o pessoal que constrói supermercados, as lojas de veículos, etc. Os grandes investidores, eles já começam a trabalhar de forma bem maciça com o metal. Já se usa custo-benefício, né? Custo-benefício. São custo-benefício, rapidez de execução. Sim. São tecnologias que a gente chama de tecnologias enxutas. Se usa pouco cimento, se usa pouca água, que são características de técnicas sustentáveis. Sim. Então, isso daí faz com que essas empresas, esses empreendedores com ideias novas, inovadoras, querendo agregar ao seu produto ou edifício uma marca, comece a experimentar e trazer essas tecnologias novas. Sim, entendi. Brenda, quais são as tendências de inovação na arquitetura que você considera mais promissoras para o desenvolvimento de Macapá? Nós temos várias opções, né, para a inovação, mas eu percebo que algumas que podem vir mais para o Amapá são, como por exemplo, a utilização da inteligência artificial, que a gente utiliza como uma ferramenta no nosso dia a dia para várias áreas, pode ser aplicada para arquitetura. Eu utilizo na YouCreator para ajudar a criar imagens. É muito simples de utilizar, às vezes são ferramentas gratuitas que você encontra na internet, em que você consegue simular uma imagem que você está precisando, mas não tem tempo para fazer. Além disso, nós temos a arquitetura circular. O que é a arquitetura circular? É uma forma de diminuir os desperdícios na obra, reutilizando materiais de construção. Como, por exemplo, se vai ter uma demolição numa residência e vai ter vários restos de tijolos, esses mesmos tijolos podem ser utilizados para uma outra função da obra, como alinhar, fazer aterramento em algum lugar da casa. Então, é aproveitar ao máximo os materiais, utilizar materiais recicláveis e reciclados também. Nós temos opções também de produtos sustentáveis aqui em Macapá, de startups também da área de Construtec, como a Masodan e a Vitrum, que oferecem produtos sustentáveis. Sim. A Masodan oferece uma argamassa com base em dejetos e que ela é feita e ela tem uma alta resistência. Além disso, tem a Vitrum, né, que oferece a reciclagem do vidro, fazendo uma matéria-prima para poder realizar bancadas, que é um produto voltado para os arquitetos. Então, nós temos várias opções para a gente inovar aqui no Amapá, só que às vezes a gente não conhece. Então, vale a pena vocês conferirem mais sobre essas startups e também saberem mais sobre o que a YouCreator está fazendo aqui, que a gente está inovando com a arquitetura. De que forma a gente inova? A gente faz o projeto de arquitetura, mas de uma forma diferente, otimizando esses processos e facilitando como é que isso vai ser feito. Por exemplo, quando tem uma demanda do cliente que a gente percebe que é repetitiva, como o projeto de interiores de uma sala, a gente criou um projeto pré-elaborado de interiores de uma sala, em que lá tem um padrão de quanto geralmente as pessoas procuram, que é o estilo contemporâneo, e que valoriza a nossa região amazônica. Então ali a gente consegue agregar valor para o cliente, facilitar a compra e ao mesmo tempo tornar a arquitetura mais acessível para as pessoas.
Então, a inovação, ela está em fazer a entrega de um produto, só que de uma forma diferente. Então, na arquitetura, a gente percebe outros também arquitetos que utilizam materiais sustentáveis. A sustentabilidade é agora uma exigência, os clientes estão cada vez mais exigentes em relação a isso. Então, não é mais um diferencial, é uma necessidade. A gente procura materiais sustentáveis no nosso estado para fazer um projeto melhor, com mais qualidade para o nosso cliente. Eliseu, como a utilização de materiais sustentáveis podem contribuir para a redução de custo? Para redução de custo e para inovação na arquitetura. A Brenda citou algumas coisas aqui e queria que você falasse um pouquinho mais. Como é que a gente consegue reduzir esse custo na inovação? É assim, né? A Brenda colocou pontos muito positivos. Reutilização de material é inegável. Que hoje, com a preocupação ambiental, então você garantir o reuso de materiais é uma coisa muito positiva realmente. Mas é assim, sobretudo, eu diria que é entender, aí eu volto a falar, nos arranjos de produção local. Isso é fundamental. É assim, um território, ele tem matéria-prima, mas ele pode agregar valor a essa matéria-prima se ele tiver um parque industrial bom, eficiente, com as preocupações de sustentabilidade. Se ele tiver uma mão de obra capaz de trabalhar esses materiais que foram produzidos com material local e com um parque industrial. Então, eu diria que formação é muito importante, formação tanto dos profissionais da área de arquitetura, como formação de um parque industrial, como também formação de mão de obra, como formação de público que vai consumir esse material. Então, é isso que vai propiciar com que você tenha um valor agregado e, além do valor agregado, você possa reduzir o custo dessa produção. Mas é assim também, sabe, Tiago? É muito importante entender que, além da questão de uma preocupação de custo financeiro, ou seja, da monetização da produção Sim. da engenharia, é necessário, nesse momento, se ter uma preocupação com a questão ambiental e com as questões sociais do território onde se está produzindo aquilo. Então, eu acho que esse tripé que se chama da sustentabilidade, que é a preocupação, as preocupações com as economias, as preocupações com as questões sociais, tecnológicas, tudo isso é capaz de se somar quando se consegue interpretar conceitualmente isso aí. Aí você consegue redução de custo. É mais ou menos assim. Não adianta também você querer produzir, por exemplo, no Amapá, uma arquitetura arrojada, audaciosa, com materiais o mais tecnológicos possíveis, se isso é produzido muito distante do nosso território, aonde para chegar até aqui nós vamos ter vamos dizer assim, um alto grau de produção de energia. Olha, vai se rodar na estrada, depois vai se rodar no rio, aí vai chegar aqui, quanto custou, quanto se consumiu de energia. Então, essa questão do consumo de energia na produção dos materiais e, vamos dizer assim, na valorização que esse material vai agregando, porque cada vez que se consome energia, esse material vai ficando mais caro. Então, esse é um cuidado muito necessário e muito importante. Então, às vezes, receitas caseiras, sabe? O que você consegue fazer, como a Brenda colocou, com esse pool de empresas que está aqui, que às vezes a gente não valoriza e precisa enxergá-las e precisa de valorizá-las, para poder você realmente conseguir realizar uma construção, uma edificação inovadora e sustentável. Passa muito por isso, por entender o território, entender as pessoas que estão no território, valorizar essas pessoas, valorizar essa produção local, esses materiais que estão aqui. Olha, veja bem, por exemplo, nós temos hoje um fato muito importante, é que a nossa floresta estadual, a floresta do Amapá, ela foi liberada para produção. Então, a madeira, hoje, os produtos precisam ser certificados.
Ele não precisa ser certificado porque o mercado quer. Não é isso. Ele precisa ser certificado porque uma certificação, ela garante que aquele produto, ele considera questões que o tornam um produto mais adequado para o uso, por vários fatores. Então, por exemplo, a madeira. É preciso a gente interpretar no Amapá que a gente tem madeira, e muita madeira. E a nossa madeira, por incrível que pareça, ela é usada no eixo sul-sudeste, nas mansões dos ricos, e nós aqui discriminamos o uso da madeira. Sim. Então são coisas assim que é preciso você compreender, que para fazer uma construção, uma edificação, uma engenharia eficiente, o respeito com o local, com as tradições, com os costumes e com a materialidade que existe é fundamental. Sim. Não, e pelo que vocês estão falando, a gente hoje aqui em Macapá, a gente já tem várias soluções, várias inovação mesmo tecnológica, tanto para arquitetura, né? Que às vezes o grande público não sabe. E Isso. como é que a gente pode disseminar essa informação, onde eu posso estar fazendo uma obra sustentável, que eu possa estar valorizando quem é daqui? Então, Thiago, tem muitas formas, né? Algumas já são feitas, só que para o público geral não tem algo específico de arquitetura, né? O que aconteceu específico de arquitetura, que disseminou a inovação que nós fazemos na arquitetura, foi a Expocasa, que aconteceu no ano passado, na Amapagada, em dezembro. Lá foi possível a gente conhecer as empresas amapaenses, que têm o selo do Amapá, né? E também incorporadoras, como a Vetor, esteve lá, né? Sim. E também escritórios de arquitetura. Nós aqui, o Creator, estivemos na Expocasa e foi uma experiência muito importante, porque foi o primeiro evento com aquela magnitude aqui no estado do Amapá para disseminar sobre a construção civil. Então é importante que esses eventos continuem e cresçam cada vez mais aqui no estado. Como, por exemplo, nós vamos ter a Expofeira. Por que não fazer um galpão só de arquitetura ali, expondo o que é que nós temos de matéria-prima, de materiais de construção, com essas empresas inovadoras de arquitetura? Então, falta a gente unir, né, a vontade com o interesse. Então, é muito bom estar tendo essa discussão com vocês também, para estar disseminando sobre o que é a inovação na arquitetura e a importância disso desenvolver nosso estado, transformar a nossa cidade, né, com espaços mais sustentáveis. E era a próxima pergunta que eu ia lhe fazer, Brenda. Como a colaboração entre arquitetos, engenheiros e outros profissionais da área pode impulsionar essa inovação? Então, o Eliseu contribui comigo, né? A gente troca muita ideia. É muito bom fazer isso e também poder ter essa conversa que eu tenho com ele e com outros profissionais que queiram falar sobre inovação, né, na arquitetura. Eu estou aberta para receber, como eu posso dizer, pessoas para a gente compor um grupo para discutir sobre isso. Eu participo da comunidade do Tucuju Vale, mas é uma comunidade diversa. Tem pessoas de várias áreas, tem várias não startups. Só da arquitetura, não só da né? arquitetura, mas se tivesse um grupo só de arquitetos interessados em fazer inovação no Amapá e criar novas ideias, fazer eventos. Então, está aí a ideia para vocês, né? E também continuar discutindo sobre esse assunto em podcasts, participar de eventos, a gente realizar eventos, né? O CAL participar com eventos junto com empresas, junto com a Unifap, com outras universidades daqui do estado de arquitetura também, para discutir o fazer da arquitetura aqui no Amapá, para que seja algo mais inovador, sustentável, que a gente não veja só nas revistas e ache que aqui não tem inovação. Pelo contrário, aqui na Amazônia a gente faz muita inovação com poucos recursos. O que a gente encontra, a gente faz milagre, com tanta informação que a gente tem. E a gente sabe quando é bom quando a gente faz com pouco, né? E a gente sabe, porque quando a gente faz com pouco dinheiro, com pouca infraestrutura, com poucas pessoas, exatamente, a gente sabe os limites que a gente está ultrapassando para fazer inovação aqui no estado. Não, e entende a nossa realidade também, como o Eliseu falou para a gente. Mas, Eliseu, quais são as estratégias que podem ser adotadas para incentivar os profissionais da área da arquitetura em Macapá a adotarem prática mais inovadora em seus projetos? Passa muito, primeiro eu diria pela academia. Sim. A academia, ela é um elo importantíssimo nisso, que é a formação. Então, a formação
o profissional que já sai da academia com informações necessárias para ter essa leitura de que o mundo presente, ele pede, ele solicita que você pense de características. A gente já vê esse movimento, né? A gente já está nesse movimento pedindo mesmo. Isso. Já é, na verdade, uma exigência. Exatamente. Né? Não é mais um pedido assim, solicitando, já exato. exigindo. O tempo urge. Sim. O planeta está apresentando os problemas, as consequências de técnicas e estratégias ultrapassadas. Então, a formação ela é fundamental. Depois, esse necessário arranjo que a Brenda falou, que não passa só entre os profissionais da área específica de engenharia, de arquitetura, mas passa por todos os profissionais. Fazerem um pool de discussão, ou seja, eventos são importantes. Eventos como esse, que vocês estão divulgando e que a gente está aqui participando, isto é fundamental para ir evoluindo o pensamento. Também as instituições governamentais, elas incentivarem, elas apoiarem. E se a gente for ver, nós já temos, por exemplo, nós temos a Zona Franca Verde. A Zona Franca Verde, ela traz por trás dos conceitos dela uma série de possibilidades que as empresas podem apanhar e podem estar trabalhando os seus produtos com essas características necessárias para este momento. Então, volto a falar, o arranjo produtivo do local. Sim. Ele é fundamental para que isso seja estabelecido e que isso dê certo. A estratégia é coletiva, a estratégia não é individual. Brenda, o Eliseu tocou no assunto que seria a próxima pergunta aqui para você. Quais são as formas de incentivo e apoio governamental existentes para fomentar essa inovação na arquitetura? Olha, em específico, na arquitetura, a gente não tem uma política específica para isso. Mas a gente tem outras que são muito interessantes, que eu vou falar aqui, que é uma da AFAP, né? Na AFAP, ela financia para a pessoa jurídica e para a pessoa física. A pessoa que quer abrir o seu negócio consegue financiamento por lá. E existem editais também, que é da Agência de Desenvolvimento do Amapá, que é a minha primeira empresa, que oferece recursos para pessoas que estão querendo empreender. Então pode ser da área de arquitetura, pode ser de qualquer área. E é muito interessante porque eu fiquei sabendo há pouco tempo sobre isso, né? Não sabia que existia. E é muito bom fomentar o desenvolvimento do Amapá. Existe o selo Amapá, que é uma iniciativa também da Agência de Desenvolvimento, que busca valorizar as pessoas que empreendem com produtos amapaenses. Então, é muito interessante. Isso é voltado para produtos físicos, pode ser na área de materiais de construção, pode ser em outras áreas, não especificamente para serviços de arquitetura. Mas existem várias políticas voltadas para isso, né? O que mais nós temos? Nós temos a CETEC. A CETEC está muito ativa em relação à inovação aqui no estado. É muito interessante ver que eles estão realizando editais para empresas de inovação, como startups, entre outras, para poder conseguir recursos para essas empresas crescerem. Então tem a FINEP, que está criando editais junto com a CETEC, muito interessante. O governo do estado está, por meio da Agência de Desenvolvimento, dando apoio para as empresas, empreendedores. O que mais nós temos? Nós temos o SEBRAE, né? Não é governamental, mas é voltado para as empresas. E o SEBRAE oferece vários programas gratuitos para as pessoas empreenderem, que pode ser em qualquer área, como o Acelera Startup, que abriram inscrições esse ano, todo ano está tendo, estou participando da Acelera Startup, é gratuito e é voltado para a pessoa que tem uma ideia que é tirar do papel para abrir o seu negócio inovador. Então pode ser para arquitetos, construtores, educadores, qualquer área. Além disso, o SEBRAE também ele oferece outros eventos, né, de inovação, como o Startup Day, também estivemos lá esse ano. E lá no Startup Day, a gente viu várias construtechs, que são o quê? Startups, que são princípios de empresas com modelo de negócio escalável, que oferecem produtos da área da construção civil. Então, a gente esteve participando lá, se apresentando e vendo outros colegas se apresentarem. E é muito bom estar nesses eventos para entender o que tem de inovação no nosso estado. E os arquitetos
buscarem estar ainda mais nesses eventos, porque eles só têm que aproveitar de informação ali, por mais que não seja para a área deles, mas pode ser para a área de administração dos seus escritórios, pode ser para outras coisas também, né, paralelas. Então, o que nós temos? Nós temos a FINEP, nós temos a AFAP, nós temos a Agência de Desenvolvimento da Amapá, o SEBRAE, e temos a universidade também. A universidade tem um papel de apoiar as empresas também. E a gente busca, eu como startup, me aproximar da Unifap, me aproximar dos professores. Eu sou egressa da Unifap, então eu vejo que eles têm vontade de ajudar os novos arquitetos. E nós temos que buscá-los também. Porque não adianta a gente ficar no nosso canto, só reclamando. Sim. E nós temos que ir atrás das coisas. E eu fui atrás e descobri tudo isso daí, olha só. Que Sim. maravilha. Exatamente. Eu acredito que não somente os arquitetos, mas o público de uma forma em geral, eles precisam estar atentos nesse movimento, nessas inovações que estão tendo no mercado para a área da construção civil, né? Essas inovações que vão contribuir no custo-benefício, mas preservando a nossa regionalidade, exatamente. Então, não somente arquiteto, mas como o público em geral é importante estar indo em busca, né, Eliseu? Isso, é assim, essa questão de uma preocupação, vamos dizer assim, com as identidades do local. Exato. Neste momento de uma produção global muito forte, é importante que cada território ele foque as suas características, as suas identidades de produção, que passam muito por isso. Materialidade do local, o que nós temos e o que nós podemos trabalhar. Passa pelo conhecimento e valorização do homem que está nesse espaço, quais são as características desse homem e qual o potencial dele de trabalhar com este material. E passa por uma compreensão de que isso tornará essa arquitetura mais eficiente, não somente eficiente em termos monetários, volto a dizer, mas em preservação desse próprio território, em preservação e respeito a este homem que está nesse território, e eu diria que isso é bonito. Sim. Isso é bonito, isso esteticamente dá resultados, sabe? Por exemplo, o meu pai é de Afuá. Eu não sei, assim, se todo amapaense conhece Afuá, que está bem pertinho da gente. Mas como ela é uma cidade, você vê uma cidade de uma urbanidade muito grande. Porque é muito forte a preservação da cultura, da identidade naquela cidade. Você vê realmente que, inspirado na arquitetura naval, que eles tradicionalmente lá trabalham com construção de barco, eles inventaram uma construção de madeira, e essa construção de madeira ela dá como resultado o total, uma cidade muito humana, muito humanizada. Então, fica bonito. Sim. Isso é bonito. Então, eu acho que aí há uma integração, né? Exatamente. Brenda, como a inovação pode fazer com que seja diminuído os custos na execução, mas sem diminuir a qualidade do serviço? Então, nós da Ucreate estamos nos especializando nisso, que é reduzir custos na construção, para que também seja feito de uma forma mais rápida. Como é que a gente faz isso? A gente procura materiais que sejam mais sustentáveis e com um preço, um bom custo-benefício. A gente busca sempre o benefício do cliente. O que ele está podendo pagar? A gente encontra uma solução mais sustentável possível, que seriam materiais recicláveis, como o aço, o gesso, a cerâmica, e a gente busca colocar técnicas que sejam mais rápidas para a execução. Por exemplo, temos o piso vinílico. Ele é muito tecnológico, porque ele é um produto reciclável, ele é rápido de executar e ele pode ser removível. Então, a pessoa que mora num lugar alugado, ela pode usar o piso vinílico e quando sair desse lugar, levar o piso com ela. Então, é só mesmo tirar da cola e levar. Então, é um produto que tem reaproveitamento total, é reciclável e ele
assim, tem um bom custo-benefício, porque depois a pessoa pode levar o seu piso para outro lugar. Temos outras soluções, como o Eliseu falou, a parede de drywall, que é a parede com perfis metálicos e fechamento em gesso acartonado. Ela é rápida de ser executada, ela não leva desperdício na obra, é mais sustentável. Então a gente busca essas tecnologias, e assim como encontrar produtos em lojas online, ou então fazer a compra, a indicação do material direto do fabricante, para diminuir os custos também para o cliente e facilitar na hora dele ter a praticidade de receber o seu produto. Então, nós da YouCreator fazemos essas soluções que são mais rápidas de executar, com o melhor custo-benefício e que sejam mais baratas possíveis. E que não perca a qualidade. Que não perca a qualidade. A gente consegue economizar de 30% a 50% do valor da obra apenas trocando, substituindo materiais. Nossa! Eliseu, quais são as parcerias estratégicas que podem ser estabelecidas entre empresas, entre a academia, o poder público, para poder impulsionar a inovação na arquitetura em Macapá? É necessário uma organização dessas instituições, né? A questão de um pensamento na macroeconomia local, né? A questão do arranjo. Não há outro remédio. O remédio é um arranjo organizado, onde os entes, os atores que possam participar tenham consciência de que é fundamental, que é importante para o território, para o local, isso daí. E esse arranjo é que faz com que isso se torne prática. Porque isso é conceito, é ideia, é pensamento, é necessidade. Mas para que isso se transforme em prática, é necessário que esses atores comprem a ideia. E, lógico, os profissionais, a sociedade, o homem que está aqui, ele tem que entender que é bom se ele contrata um profissional local, é importante. Esse profissional vai contratar mão de obra local. Se ele compra do comércio que está instalado aqui e esse comércio produz utilizando materiais aqui, isso é muito importante. Isso não quer dizer que você vai fechar o mercado. Também não é isso. Mas quando você precisa abrir o mercado, você tem que ver quais são as empresas que você quer trazer, você precisa ver quais são os materiais que você quer trazer. Ou seja, é preciso ter critérios, estabelecer critério num arranjo produtivo mais amplo, que ele não é autossuficiente, a gente tem consciência disso, que esse arranjo não é autossuficiente, ele vai precisar importar, mas essa importação ela precisa ser mediada. É mais ou menos assim. No caso da madeira, as empresas que estão trabalhando com madeira no Amapá, é preciso que se tenha consciência de que essa madeira não pode sair toda daqui para ser vendida fora do território. Ela precisa ficar uma parte. Então, como é que se vai negociar com isso? O governo precisa sentar com essas empresas e negociar para que uma parte desse produto fique. E etc. Então, eu vejo assim, há uma necessidade clara e imediata de que esse arranjo seja efetivado e as políticas públicas precisam trabalhar isso para que realmente a gente entre numa prática. Gostaria de complementar, Brenda? Não. Tudo certo. Bom, então estamos finalizando já por aqui. Gostaria de agradecer, Eliseu, por você ter aceito o nosso convite, ter contribuído aqui sobre a inovação da arquitetura com o objetivo de reduzir custo. Gostaria também, Brenda, de agradecer a tua presença, que você deixasse uma mensagem final aí para quem está buscando inovação, arquitetura, redução de custo. Qual o recado final que você pode estar deixando? Então, eu quero dar o recado final, assim, é que é um prazer estar aqui hoje com vocês, discutindo sobre inovação. Tem tanta coisa que a gente tem para falar, né, em pouco tempo, mas eu vejo que o público hoje em dia está muito mais exigente para contratar arquiteto e para reformar suas residências, né? E a gente sempre faz aquela pesquisa, né, de material, de preço. Então, é isso mesmo, ter a crítica sobre o que a gente está vendendo, sobre o que a gente está comprando, fazer essa pesquisa de mercado, encontrar as melhores soluções
porque é nisso que a gente vai se basear na concorrência e vai melhorar os nossos produtos, né? Os produtos de arquitetura, os produtos de construção, e isso faz parte para que o nosso mercado da Amapá cresça em relação a isso. Quanto mais concorrente a gente tiver, mais a gente vai crescer junto. Então, não existe essa coisa de concorrente é inimigo, não. Sim. Concorrente é aquele que vai crescer junto um com o outro. Cada um está fazendo o seu papel no mercado e cada um tem o seu espaço, certo? Exatamente. Então, eu estou aqui para somar com os profissionais, estou à disposição para conversar depois mais sobre inovação, para a gente criar um grupo, criar uma comunidade de inovação de arquitetura no Amapá, que essa aí espero que seja a primeira comunidade de inovação de arquitetura, né? Então, é isso, viu? Foi um prazer estar com o Thiago e com o Eliseu hoje aqui conversando. E para quem quiser acompanhar o teu trabalho, qual é o teu Instagram, para as pessoas estarem acompanhando, para te encontrar, falar mais sobre a arquitetura? Então, sigam a gente lá no Instagram, @youcreator, você criador em inglês, tá? E tem também o meu perfil, que é Brenda Uliana. Obrigado, Brenda. Eliseu, qual a mensagem final que você deixa desse nosso bate-papo aqui sobre inovação na arquitetura? Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradecer também por você e a Brenda por fazer com que esse diálogo ficasse mais interessante. A maneira com que você conduziu foi muito bacana, fez com que a gente ficasse aqui bem à vontade e conseguisse dialogar bacana. Então é assim, a Universidade Federal do Amapá ela está aberta, né, para dialogar, para fazer parte desse arranjo local de produção. A gente vem se preocupando com a formação dos acadêmicos que passam na universidade, que vão cursar arquitetura e urbanismo, o departamento de ciências exatas, a qual estou ligado também, vem fazendo bastante parceria hoje na universidade, através dos projetos de extensão. A gente vem contribuindo muito com a sociedade, né, desenvolvendo vários projetos. Eu acho que isso aí é o papel da universidade. A gente vem abrindo, vem se colocando bem à vontade mesmo. Eu tenho um escritório de arquitetura também, a oficina de arquitetura, onde a gente desenvolve projetos, executa algumas obras, e aí a gente também se coloca à disposição. E a gente vem buscando, né, há um certo tempo já, tanto discutir isso aí teoricamente, como discutir na prática. Vem executando obras que a gente acredita que ela agregue valor, que ela alimente essa necessidade de estarmos executando algo que seja amazônica, que esteja na Amazônia, que seja para a Amazônia, para o homem da Amazônia. É uma preocupação nossa e a gente vem buscando ler essa realidade. Eu vejo de maneira muito positiva isso no Amapá. Eu acho que o Amapá vem avançando. Eu sou um profissional que eu formei no início da década de 90, então a gente já acompanha um pouco essa trajetória da engenharia no Amapá, né? Então a gente vem vendo com bons olhos, a gente vem observando que as empresas que aqui se instalam, os profissionais que aqui estão trabalhando, ou seja, há um avanço, há uma melhoria da ciência, das engenharias e arquiteturas, e enxergo isso como muito positivo, né? Acho que eventos como esse que vocês trazem é fundamental, é necessário e urgente, e vem acontecendo alguns movimentos. Então, o movimento ele é uma coisa que ele só acontece quando existem pessoas dispostas a participarem dele. As ideias, elas são construídas coletivamente. Então, quando você se envolve nessas discussões, nesses aspectos que são importantes para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento do Estado, isso é fundamental. E a universidade, o professor Eliseu está à disposição. A gente, sempre que for convidado, vem falar um pouco daquilo que a gente estuda e que difunde na universidade. E meu muito obrigado. E continuem fazendo isso. Parabéns e vamos lá, que é isso mesmo que é necessário. Tem alguma rede social que o público pode estar te acompanhando, o teu trabalho? Tem o meu Instagram da oficina, né? Sempre a gente está divulgando os trabalhos lá que a gente divulga o que a gente faz.
E na universidade, sempre que a universidade pode, a gente está lá, através dos workshops, das reuniões, das palestras que a gente faz, a gente sempre está presente lá. Então esse foi o Esquadrão de hoje, com essas duas feras falando sobre inovação na arquitetura para redução de custo. Podemos observar que tem muita coisa acontecendo aqui no nosso estado e obrigado mais uma vez por vocês terem contribuído aqui com muita informação, com muito conteúdo valioso, compartilhando aqui conosco. Esse é o nosso Esquadrão, toda semana estamos por aqui. Obrigado.